Bom, pessoal, a gente está indo agora para o nosso segundo vídeo, né, da série aí que eu estou fazendo para a gente comemorar um ano da realização do seminário, né, sobre o Volta Redonda Futebol Clube. Esse segundo vídeo, ele é interessante também porque nele eu vou apresentar os dados da pesquisa de torcida. A pesquisa de torcida que foi o embasamento, né, para esse seminário, onde ali no final de 2023 a gente realizou algumas entrevistas pela cidade, né, perguntando sobre o clube a qual a pessoa torce, qual a relação dela com o Voltaço, se ela frequenta os jogos, se ela compra as camisas. Então a gente vai ver aqui diversas perguntas relacionadas ao Volta Redonda Futebol Clube. E esse material também, ele foi apresentado lá durante o seminário. Então, o primeiro vídeo eu trouxe aqui alguns elementos introdutórios que foram apresentados lá no seminário. Esse segundo vídeo, a gente tem aqui os dados da pesquisa de torcida, também foram apresentados no seminário. E o terceiro vídeo, ou o quarto talvez, né? Não sei se vão ser 3 ou 4, mas ali a gente tem um material inédito que não foi apresentado no seminário e que é exatamente um resumo da discussão das ideias que foram lá apresentadas. Então, a gente tem aí, né, repetindo, um conjunto de vídeos onde estamos comemorando ou relembrando a realização do seminário há um ano atrás, né? Apesar de que eu estou gravando aqui um pouquinho depois, né? A gente está aqui, eu estou gravando esses vídeos em agosto de 2025, mas a gente tem um pouco mais aí de um ano da realização do seminário, né? E me apresentando novamente, né, para quem está vendo só esse vídeo, eu sou o professor Gil Bracarense Leite, eu sou da UF, Universidade Federal Fluminense, no campus de Volta Redonda. Então, dentro aí, né, da minha relação com a cidade, nascido na cidade, admirador, torcedor do Voltaço, eu conduzi essa pesquisa nos anos de 2023 e 2024, culminando com a realização do seminário, e tratava exatamente aí de discutir a relação da cidade com o clube que a representa, né? Investigar aí causas relacionadas ao baixo apoio, à baixa presença de público, o que pode ser feito, ideias que poderão ser colocadas em práticas, né? Então, um seminário que visava discutir a relação como um todo entre Volta Redonda, cidade e população. Ou melhor, entre Volta Redonda, cidade, né, a sua população, e o clube, né, o Volta Redonda Futebol Clube. Então, relembrando, né, esse segundo vídeo trata dos dados da pesquisa de torcida realizada no município de Volta Redonda. Mais ou menos ali no final de 2023, a gente concluiu a pesquisa. O seminário, como está aqui embaixo, ocorreu na metade de 2024, quando o clube ainda estava na Série C. No seminário, a apresentação desses dados, né, eu tive a ajuda, o auxílio de dois colegas torcedores do Volta Redonda, né, que são o Tiago Siqueira e o João Pedro, não só torcedores, né, eles são estudiosos, conhecedores do futebol. O João Pedro também ajudou muito na realização da pesquisa, das entrevistas, né, então é um trabalho aí que não se restringiu somente à minha coordenação, mas contou aí com vários colaboradores. A pesquisa, como eu disse, né, avançando agora, foi realizada no segundo semestre de 2023, com a ajuda, como eu disse, né, de alguns torcedores, o João Pedro, mas também de alguns alunos das disciplinas Fundamentos de Economia e Introdução à Economia, dos cursos de Administração Pública e Ciências Contábeis, na UF Volta Redonda. Então, agradeço também aos alunos que colaboraram. O público-alvo, pessoas residentes na cidade de Volta Redonda, né? O objetivo era avaliar a relação da população da cidade com o Voltaço. Mas a gente sabe que o Voltaço tem alguns torcedores, né, nas cidades ao redor, né? Barra Mansa, mesmo
sendo aí um possível rival de cidade ou de clube, né? Também Barra do Piraí, Pinheiral. A gente sabe que o Voltaço tem torcedores aí no Sul Fluminense, mas essa pesquisa foi feita só em Volta Redonda. É uma pesquisa que teve aí 558 entrevistados, dentro aí do tamanho da população da cidade, né? Isso dá um nível de confiança aí de 95%, e os questionários foram aplicados de forma presencial, 328 de forma presencial, mas assim, dificuldades, né, para a gente atingir um grande número de pessoas, fizeram com que a gente concluísse também com a aplicação de alguns questionários online. Então, foram 230 online e 328 presencial. Indo direto para as perguntas, né, a parte mais interessante para a gente registrar os dados da pesquisa, foi perguntado para os entrevistados: você torce por algum time de futebol? Qual? As pessoas responderam, né, em sua maioria, quase 50% Flamengo, né, depois Vasco, Fluminense e Botafogo, e somente 1,4% dos entrevistados, uma amostra da cidade de Volta Redonda, responderam que torce para o Voltaço, que torce para o Volta Redonda Futebol Clube, o time da cidade. Então, 1,4% apenas responderam que torcem para o Voltaço como primeiro time. Percentual bastante baixo, né? Ainda que a gente vai discutir isso melhor aqui nos próximos slides. Aí a gente pode se perguntar, né? Mas esse número muito baixo, né? Será que é isso mesmo? Será que só 1% da cidade torce para o clube local? Vamos comparar aqui com outra pesquisa, né? A gente não tinha muitas pesquisas de torcida em Volta Redonda. Na verdade, eu só achei dados de mais uma. Então, eu realizei essa pesquisa, eu conduzi essa pesquisa em 2023 e pesquisando aqui, pelo menos na internet, né, dados disponíveis, eu só achei mais uma pesquisa de torcida que foi realizada em 2015. E, de certa forma, ela serviu para comprovar que, de fato, o Voltaço tem um baixíssimo percentual de torcedores na cidade quando a gente considera o primeiro time. Aqui já estou dando um spoiler do que vai vir a seguir, né, onde a gente pergunta sobre o segundo time, sobre as pessoas que são simpatizantes de outro time, que torcem para mais de um time. Mas falando só em primeiro time, repetindo, eu achei só mais uma pesquisa de torcida feita em 2015 e que mostrava o seguinte, ó: Flamengo 40 e poucos por cento, depois Vasco, Botafogo, Fluminense, né? Sempre variando ali em torno de 10, 15%, e o Volta Redonda, 0,4% dos entrevistados nessa pesquisa de 2015 indicaram o Voltaço como primeiro time. Então, de fato, a gente tem um percentual muito baixo, né? 1,4, 0,4. Essa pesquisa, à época, ela foi feita pelo jornalista Vinícius Paiva. Ele tinha um blog no site Globo Esporte, né, chamava Teoria dos Jogos. Né? Então, em relação ao primeiro time, de fato, parece que o percentual é baixo. É 0,5%, é 1%, é 1,5%? Não sei, mas está ali nesse patamar aí de pouquíssimas pessoas da cidade indicando o Voltaço como primeiro time. Então está ali, né, 0,4%. Bom, mas quem mora no interior, a gente sabe que as pessoas, elas normalmente torcem para o time da capital e tem também ali uma simpatia, uma torcida, um carinho pelo time local. Então, certamente, a pergunta principal a ser feita é se as pessoas também torcem pelo Voltaço junto com o time grande que elas torcem, né? Se elas torcem também pelo Voltaço como segundo time, se elas têm uma simpatia, né? Então essa pergunta agora, a pergunta número 2, ela foi adiante nesse quesito, né? Colocado o seguinte, ó: sobre o Volta Redonda Futebol Clube, o Voltaço, como você define sua relação com o clube? Então teve a primeira pergunta: qual time você torce?
Quase ninguém falou Voltaço. A segunda pergunta foi mais específica. E o Voltaço? Qual a sua relação? Aí a gente tem o seguinte, ó. 45%, quase 46% dos entrevistados disseram que são simpatizantes do Voltaço. 41,4% não acompanham e 12,7% indicaram que são torcedores do Voltaço. Então aqui o cenário muda. Quando a gente fala especificamente do Voltaço, mais da metade da população da cidade diz que torce ou é simpatizante do clube. Então 12%, né, mais especificamente aqui, 12,7% das pessoas afirmaram também torcer pelo Voltaço. E aqui a gente inclui o Voltaço como primeiro e possivelmente para a maioria como segundo time. Eu acredito, né, que esse é o número real de torcedores do Voltaço. 12,7% das pessoas na cidade, porém com essa ressalva de que quase a totalidade desses torcedores são torcedores mistos. Pessoas que na primeira pergunta responderam Flamengo, Vasco, Botafogo ou Fluminense. E quando a gente faz uma segunda pergunta, e o Voltaço? Aí eles falam, também sou torcedor. Então, 12,7% das pessoas da cidade, dos entrevistados, disseram torcer pelo Voltaço, com esse asterisco de que a maioria tem o Voltaço como segundo time, ou também como um primeiro time junto com o time da capital. Além disso, 45,9% disseram aí ser simpatizantes do Voltaço. Outra pergunta, quem te influenciou a ser torcedor ou simpatizante do Voltaço? Né? Para saber se existe essa rede de divulgação, de apoio, de pessoas falando sobre o Voltaço, influenciando umas às outras. Essa pergunta foi feita só para quem disse ser torcedor ou simpatizante, né? Não foi feita para todo mundo. 42% disseram que passaram a torcer pelo Voltaço por iniciativa própria, né? Normalmente a pessoa vai tornando-se ali adulta e vai tendo mais consciência, vou apoiar o time da cidade. Além do Flamengo, do Vasco, eu também vou dar uma força aqui para o time da minha cidade. Ao mesmo tempo ali, né, quase 40%, se a gente somar familiares, amigos e cônjuges, quase 40% foi influenciada por pessoas ao redor, família, amigo, companheiro, 15,3% por outros e um percentual menor ali, 4,3%, foi influência da mídia, TV, rádio e jornal. Essa pergunta, então, teve como base só quem respondeu que é torcedor ou simpatizante. Não foi uma pergunta feita para todo mundo, né? Para quem não acompanha o Voltaço, não fazia sentido essa pergunta. E dentro aqui do outros, né, 15,3%, eu coloquei aqui embaixo, né, que a gente pode destacar que 35 pessoas citaram que torcem ou simpatizam pelo Voltaço porque ele é o time da cidade e elas nasceram na cidade. Então existe, né, não é algo generalizado, mas existe essa consciência de algumas pessoas, é o time da minha cidade, eu nasci aqui, eu vou apoiá-lo, ou eu vou dar uma força para ele porque é o time da minha gente. Então existe um pouco essa consciência. Agora uma pergunta mais interessante, ou que seria aí a nossa grande indagação, né? Nossa grande dúvida. Por que, vamos voltar aqui, por que 40% da cidade disseram que não acompanha o Voltaço? Não tem interesse, não liga, não gosta? O que será que acontece, né? Então foi feita essa pergunta a essas pessoas. Por que você não acompanha ou não tem interesse pelo Voltaço? Era possível indicar mais de uma resposta, então a gente tem um conjunto grande aqui de respostas, né? Sendo que a base de entrevistados aqui era só quem respondeu que não acompanha. Então, como está aqui embaixo, 231 entrevistados. E a resposta, eu não sei se ela foi muito satisfatória para a gente, né? A gente queria talvez
talvez a gente queria um elemento muito incisivo, ó. A pessoa não torce por causa disso, então vamos atacar esse fator. Mas não necessariamente, né? Se a gente vê aqui os mais citados, a maioria disse, né? Quer dizer, o maior percentual aqui foi de pessoas que não acompanham porque ela não torce por Voltaço, não é o time dela. O que é chato também, né? É ruim, né? As pessoas, elas não veem o Voltaço como um legítimo representante da cidade, né? Não tem esse interesse. Ah, eu sou Flamengo e pronto, eu sou Vasco e pronto, eu sou Fluminense e pronto. E consideram o Voltaço como um time qualquer. Ah, se meu time é Flamengo, eu não vou torcer pelo Voltaço. Não tem essa consciência de que é o time da cidade, né? Vai apoiar mesmo com o segundo time. Então, essa primeira resposta aqui, ela diz que as pessoas simplesmente não acompanham o Voltaço porque não é o time delas. Um outro percentual bastante significativo, e aqui não tem como o clube agir, né? As pessoas que não têm interesse por futebol, 31%. Então, os dois primeiros fatores, eles não são muito esperançosos, né? Tem gente que não torce para o Voltaço porque não é o time dela e ela não tem interesse de acompanhar o time que não é dela. E tem pessoas que simplesmente não têm interesse por futebol. Depois a gente tem, né, preferências por outras atividades de lazer, falta de divulgação, pouca aproximação do clube com a cidade. Aqui a gente tem mais alguns elementos que podem ser mais atacados pelo clube, pelo marketing, pela diretoria, né? Em relação à divulgação, aproximação do clube com a cidade. E depois a gente tem diversos elementos aqui, né? Então a gente tem um conjunto muito grande de itens que fazem as pessoas não acompanhar o Voltaço, mas os principais, acho que seriam os 4 primeiros aqui, né? Simplesmente não é meu time, não tenho interesse por futebol, prefiro outras atividades de lazer e só em quarto eu acho que chega aqui algum elemento que pode ser atacado pelo clube, né? A maior divulgação dos jogos e em quinto também pouca aproximação do clube com a cidade. Algumas perguntas mais diretas aqui para a gente entender a proximidade ou não do morador da cidade com o Voltaço, né? Você já comprou produtos oficiais do Voltaço, como camisas? 86% da cidade, ou dos entrevistados, né, da nossa amostra, nunca comprou produtos oficiais do clube. O que é um elemento, né, um número, um patamar gigante, né? Você mora na cidade, existe um clube que já é um clube bastante tradicional na cidade, disputa campeonato estadual há muito tempo, disputa campeonato brasileiro, leva o nome da cidade, tem um estádio, é da prefeitura, mas um estádio bonito e central na cidade, e 86% das pessoas nunca compraram produtos do clube. Somente 2% respondeu que compra com frequência e 11,8% disse ali que já comprou, mas poucas vezes, né? Esses aqui que já compraram com frequência ou poucas vezes, a gente percebe que até um percentual próximo lá dos 12,7% de pessoas que torcem para o Voltaço, né? Então aqui a gente tem 13,8%, né? Então pode ser um número realmente próximo aí do que seria a torcida do Voltaço, aquela que compra camisas e gosta do clube, né? 12, 13% da cidade. Depois que eu fiz essa pergunta, né, eu até me arrependi de colocar aqui a palavra oficial, né? Não precisa ser produto oficial. Você já comprou produtos do Voltaço? Às vezes as pessoas compram produtos no comércio popular, na feira. Não precisa ser camisa oficial para ser torcedor, né? Mas, de todo modo, né, ficou aqui a palavra oficial e 86% nunca comprou esses produtos do clube, que é um número significativamente alto, né? Outra pergunta interessante, né, que
traz uma resposta também surpreendente. Você já foi alguma vez ao estádio Raulino de Oliveira torcer pelo Voltaço? Há quanto tempo? Eu fiz questão de colocar aqui, né, torcer pelo Voltaço, porque o estádio Raulino de Oliveira ele já abrigou, e ainda abriga, menos, mas já abrigou muitos jogos dos clubes grandes, quando o Maracanã estava em reforma. Então, não quero saber se a pessoa já foi no Raulino ver o Flamengo ou o Fluminense. Quero saber se ela já foi alguma vez torcer pelo Voltaço e há quanto tempo. A resposta significativa, praticamente metade dos entrevistados, 47,8%, nunca foram ao estádio da cidade torcer pelo clube da própria cidade. Que é também um percentual parecido lá com aqueles que não acompanham o clube, né? 40 e poucos por cento. Mas, por outro lado, né, 21,7% disseram que foram e foram naquele ano. Então, a gente tem uma certa porcentagem aí de pessoas flutuantes, né, mas interessadas no clube, ainda mais se ele estiver num bom momento. Né? Em 2023, o clube foi para a fase final da Série C, disputou o acesso, então a gente teve aí, apesar de que a percentagem de torcedor é de 12,7%, dentro daqueles simpatizantes, que são 40 e poucos por cento, a gente tem aí uma parcela considerável de pessoas que foram ao estádio naquele ano, 2023, torcer pelo Voltaço. 12%, né, foi entre 1 ou a 5 anos atrás, 10% foram de 5 a 10 anos atrás e 8% foram há mais de 10 anos. Então, o grande percentual aqui é de pessoas que nunca foram ao estádio da própria cidade torcer pelo clube que representa a cidade. Mas os outros 50%, né, ou foram naquele ano, 2023, ou foram em algum momento. Então, a gente tem também uma parcela considerável aí, né, de simpatizantes, o que outros clubes não têm. Né? Se você mora lá em Belo Horizonte, se você é torcedor do Cruzeiro, você nunca vai simpatizar pelo rival, pelo Atlético. Se você é Flamengo e mora no Rio de Janeiro, você nunca vai simpatizar pelo Vasco, pelo Botafogo, pelo Fluminense. Os times do interior, muitas vezes eles são menos apoiados, menos incentivados, mas ao mesmo tempo eles têm um maior percentual de crescimento de torcida, porque eles têm a simpatia de muitas pessoas. Né? Então, tentando ver aqui os dados, né, de forma otimista, né? Ainda que muitas informações a gente assuste, né? Pouco apoio, pouca aquisição de camisas, muitas pessoas que nunca foram ao estádio. Por outro lado, também a gente tem aí um grande percentual de simpatizantes. Né? Essa é a esperança de crescimento aí da torcida do Volta Redonda e dos clubes do interior. Essa pergunta aqui ela foi feita a toda a amostra, né? Não só quem não frequenta ou não acompanha o Voltaço, né? Que foi a pergunta: quais desses itens fariam você frequentar ou ir mais vezes aos jogos do Voltaço? Era possível indicar mais de uma opção e os itens mais citados foram, né, que as pessoas iriam mais vezes aos jogos se tivesse mais divulgação, se tivesse melhores resultados, se tivesse mais aproximação entre clube e cidade, se tivesse ingresso mais barato, se houvessem mais atrativos e aí por diante, né? Tem o item também, nenhum faria eu ir, né? Então, 20% das pessoas não iriam de qualquer jeito ao estádio. Então, não dá para a gente pensar também a toda a população da cidade é um público possível para o Volta Redonda. Né? A gente tem lá um grande percentual de pessoas que não têm interesse por futebol. Certamente são esses aqui que nenhum desses que respondeu que nenhum desses itens faria lá o estádio, quase 20%, né? A pessoa que não gosta, ninguém é obrigado a gostar de futebol, do clube da cidade, então tem gente que não estaria dentro aí do nosso campo de interesse. Mas das respostas aqui possíveis, né, maior divulgação. Tá, as pessoas responderam, não vou questionar a resposta das pessoas, né, mas sei lá, né, se a pessoa não tem interesse, acho que o primeiro elemento é a pessoa
demonstrar interesse, né? Os jogos estão sendo divulgados, né, no site do clube, no Instagram, no Facebook, mas as pessoas, né, gostariam que houvesse mais divulgação. Ok, melhores resultados não está sob o controle do clube, de nenhum clube. Nenhum clube tem controle sobre o seu resultado. Se a pessoa está esperando melhores resultados para ir acompanhar o seu time, torcer pelo seu time, é um elemento meio complicado, né? Porque o que a gente tem de garantia num evento esportivo é que a gente vai ver o nosso time jogar, a gente vai apoiar, mas o resultado está fora do nosso controle, né? Mas tem pessoas que só vão na reta final do campeonato, quando voltar a estar brigando pelo acesso, pelo título, né? Isso é um fato, não tem como a gente mudar a cabeça das pessoas, né? Cada um tem sua forma de torcer. Maior aproximação entre clube e cidade, né? Aí que poderia haver aí mais iniciativas de marketing do clube, né? Trazer essa aproximação nos bairros, nas escolas, ingresso mais barato. Talvez muitas pessoas tenham respondido, né, sem ter uma ideia exata do preço, mas o ingresso, né? Eu vou falar isso melhor num terceiro vídeo. Ou melhor, eu falei um pouquinho também no primeiro vídeo, né? O ingresso do Volta Redonda está entre os mais baratos aí da série A, B e C. Então acho que o clube não tem muita margem para isso, né? A não ser que coloque ali ingressos quase de graça. Então a gente tem esse conjunto aqui de itens, né, que fariam as pessoas frequentarem ou ir mais vezes aos jogos do Voltaço. Agora algumas perguntas, né, que analisaram, vamos dizer assim, o vínculo da pessoa não com o Voltaço, mas com a cidade. Porque muitas vezes a gente tem localidades onde existe um sentimento maior aí de pertencimento, de amor mesmo à sua comunidade, e isso reflete no clube de futebol. Então, será que as pessoas têm esse vínculo com Volta Redonda? Uma cidade que não é tão antiga assim, né? A gente tem cidades no Brasil aí com 200, 300 anos. Volta Redonda foi fundada ali nos anos 40, 50 do século passado. Então, algumas perguntas para ver a relação da pessoa com a cidade. E se isso respinga ali, né, na relação dela, ou se justifica, ou se influencia a relação dela com o Voltaço. Então a pergunta é o seguinte: o quanto sua experiência de viver em Volta Redonda, ou seja, a sua memória com a cidade e o seu dia a dia, está relacionada com o Voltaço? Como eu disse, o objetivo desta pergunta era verificar o quanto o Voltaço é parte integrante da vida das pessoas. As pessoas pensam no Voltaço no seu dia a dia, ele é parte da memória das pessoas quando elas relembram a sua história com Volta Redonda, a sua história na cidade, né, o seu passado. A gente teve isso aqui, ó. Quanto a sua experiência de viver em Volta Redonda está relacionada com o Voltaço? A resposta foi pouco para 38% dos entrevistados e nada para 37% dos entrevistados, que está próximo ali daqueles 40% que não acompanham o Voltaço. A resposta foi muito para 15,9% dos entrevistados, que também está um pouco próximo lá daquela base de torcedores, né, que é 12,7%, considerando o primeiro e segundo time. E não souberam responder essa pergunta 8,8% dos entrevistados. E indo mais além, nessa relação que eu estou descrevendo, a pergunta seguinte foi: em relação ao município, o quanto você gosta de Volta Redonda e de morar aqui? Como eu descrevi agora há pouco, né, o objetivo dessa pergunta é verificar se o fato das pessoas não apoiarem o time da cidade pode estar relacionado a um distanciamento em relação ao próprio município. Se as pessoas amam Volta Redonda ou amam sua cidade, pode ser mais provável que elas queiram torcer pelo time da cidade, queiram apoiar as coisas da cidade, né, os eventos culturais, artísticos como um todo. Se as pessoas não gostam da cidade, não gostam de morar nela, pode ser, né, essa é uma hipótese, que elas tenham menos apreço às coisas da sua cidade, ao seu clube,
de futebol, de outro esporte, aos seus eventos culturais, artísticos, turísticos, né? Então, esse é o objetivo dessa pergunta. Quanto você gosta de morar em Volta Redonda? 34,8% disseram ser indiferente ou algo ali normal. 33,7% disseram gostar muito. 12,4% disseram gostar muitíssimo. E quase 20% ali disseram que gostam pouco ou não gostam de morar em Volta Redonda. Aqui a gente não tem uma resposta muito conclusiva, né, para a gente trazer uma relação de causa e efeito, mas vale aí posteriormente fazer novas pesquisas, né, novas indagações sobre esse tema, né? Se as pessoas que torcem mais pelo Voltaço são aquelas que gostam mais de morar na cidade. Vamos ver se tem essa relação ou não. Chegando aqui na parte final, né, do nossa apresentação sobre os dados de pesquisa. Foi feito aqui uma análise do que seria o torcedor comprometido, que seria a porcentagem de entrevistados que torce pelo Voltaço, primeiro ou segundo time, compra produtos ou já comprou e foi em algum jogo em 2023. Essa porcentagem ela é de apenas 4,3% dos entrevistados, né? 24 pessoas em 558 entrevistados disseram que torcem pelo Voltaço, primeiro ou segundo time, já compraram produtos e foram em algum jogo no ano de 2023. Essa indagação, ou melhor, essa não foi nem uma indagação, né? Essa análise, ela leva em conta muitas recomendações do marketing esportivo, né? Quando faz aquelas pesquisas de torcida, de que muita gente revela que torce para um time, eu sou Flamengo, sou Corinthians, sou São Paulo, mas não assistem os jogos do clube, não compram produtos, não são sócios, não vão aos jogos. Então, dentro do aspecto aí que importa de fato para o time, são as pessoas que consomem o clube. São as pessoas que revelam que torcem para o clube, mas não só isso, elas também compram produtos do clube e vão aos jogos. Então, como está aqui embaixo, mais importante do que se dizer torcedor, o que vale dentro da ótica econômica, obviamente, né, é quanto o torcedor consome o seu clube. Ou seja, se também ele não só se diz torcedor, mas se ele frequenta os jogos e compra produtos. Então, essa porcentagem de torcedores comprometidos, ela cai um pouco aí, né, e vai para 4,3% dos entrevistados. Chegando aqui na parte final da nossa pesquisa, da nossa apresentação, como eu falei aqui no início, esses dados foram apresentados no seminário. A pesquisa ela é de 2023, o seminário aconteceu ali em junho de 2024. Então, esses dados foram apresentados lá para quem esteve lá presencialmente, já acompanhou essas informações. E esse conjunto de vídeos, né, essa série de vídeos, ela vai ser concluída com uma próxima gravação, onde eu vou fazer um resumo ali das ideias que foram debatidas, sugestões apresentadas pelos torcedores para o crescimento e para o estreitamento do vínculo entre a população de Volta Redonda e o clube local. Mas fazendo uma comparação aqui entre os perfis, né, essa parte final aqui ela é interessante porque eu fui separando alguns dados, né, fazendo algumas estratificações que podem trazer conclusões mais importantes para a gente. Então, por exemplo, esse primeiro quadrinho aqui. O percentual de mulheres em não acompanha é bem maior do que em torcedor. Então, quando a gente vê o perfil ali daquele entrevistado que se diz torcedor de Volta Redonda, torcedor do Volta Redonda, né, do Voltaço, a gente tem ali 41% de mulheres. Quando a gente vai ver ali quem respondeu que não acompanha o Voltaço, tem um percentual bem maior ali de mulheres, 64%. Então, pode ser um alvo aí de políticas, né, de estratégias de marketing do clube, atrair mais mulheres para que elas acompanhem e
torçam pelo clube da cidade. Muitas vezes, né, quando a gente fala de clubes do interior, de clubes pequenos, a gente coloca às vezes ali no mesmo balaio as pessoas que têm dois times e os simpatizantes. Mas analisando os dados, isso não pode acontecer, ou isso não se verifica, né? Existe um grupo de pessoas que se revelou torcedores do Voltaço como primeiro ou segundo time, e os dados dessas pessoas mostram muita proximidade, muita ligação com o clube. Elas vão aos jogos, elas compram camisas, elas se interessam pelo clube. Já os simpatizantes, eles são muito diferentes dos torcedores, né? Eles são mais distantes, eles vão menos aos jogos, então eles não são um mesmo grupo, né? Existe o grupo de torcedores, que inclui primeiro e segundo time, que são muito próximos do clube. Simpatizantes, como o próprio nome diz, né, eles não são torcedores de fato, né? Eles têm simpatia pelo clube, mas eles têm dados mais próximos de quem não acompanha o clube do que, na verdade, quem é torcedor. Então, eles não podem ser analisados em conjunto, né? Agora, torcedor, não tem como a gente brigar com o fato de que a maioria tem dois times. A gente está falando de clube do interior do país, de um estado com clubes grandes e tradicionais, né? Não tem como voltar a se brigar com o torcedor e pedir para que ele deixe de ser Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, entendeu? A gente tem que assumir o fato de que as pessoas, a maioria das pessoas que torcem pelo Voltaço tem dois times. Pode ser que o Voltaço seja o primeiro, pode ser que seja em igual proporção a paixão, ou pode ser que seja o segundo, mas o torcedor não vai deixar de torcer pelo time grande. Talvez pode ser um processo de longo prazo, com as crianças, com o crescimento do clube, mas não tem como brigar com o fato de que a maioria dos torcedores são mistos. São mistos, mas são apaixonados. Aquele grupinho pequeno ali que existe, né? Já o simpatizante é alguém mais casual, é aquele que vai só na reta final ou só em decisão. Aqui algo interessante, né? Há uma diferença significativa no grupo que não acompanha o Voltaço e no grupo de torcedores sobre gostar de morar em Volta Redonda ou não. Aqui talvez tenha uma conclusão, um direcionamento em relação ao que eu coloquei aqui anteriormente, ó, nesse item aqui. Ó. Falei aqui, em relação a essa pergunta, eu disse que era um pouco inconclusivo, né? Mas quando eu fiz uma estratificação maior, voltando aqui, eu percebi o seguinte, né? Quem disse que é torcedor do Voltaço, nesse grupo de torcedor, 71,8% gosta muito ou muitíssimo de morar em Volta Redonda. Agora, quem disse que não acompanha o Voltaço, dentro desse grupo, somente 37% disseram gostar muito ou muitíssimo de morar em Volta Redonda. Então a gente tem uma diferença significativa, né? Aqueles que torcem para o Voltaço, agora a gente pode afirmar, ou a gente pode dizer que há um indicativo muito grande, que aqueles que torcem para o Voltaço também gostam muito de morar em Volta Redonda. E aqueles que não acompanham o Voltaço são aqueles que gostam menos de Volta Redonda. Então talvez o clube não tenha muito aqui o que fazer, né? São pessoas que não têm tanto interesse pela cidade, pelas coisas da cidade, pelos eventos esportivos, culturais, que elas querem sair da cidade, querem ir para uma cidade grande. Então, a gente tem um elemento aqui que transcende a relação com o clube de futebol. Talvez seja a relação da pessoa com sua própria cidade, né? Outro dado interessante. Pegando a média de idade aí de quem não acompanha e de quem é torcedor do Voltaço, quem não acompanha é em média 7 anos mais jovem.
Então, o clube, por meio das suas estratégias de marketing, pode focar aí em ações, né, nas escolas, nos colégios, nas universidades, para tentar conquistar aí o público mais jovem, né? E também, de certa forma, corrobora aí a impressão que a gente sempre teve, né, que o torcedor do Voltaço ele é um pouco mais velho, né? Um pouco mais, uma presença característica aí de torcedores de maior idade, idosos, né? Então, na média, é até uma diferença significativa, né? Quem não acompanha é em média 7 anos mais jovem, né? Do que o torcedor, do que aquele que se revelou o torcedor do Voltaço. E por último, né? Acho que repetindo algo que eu já disse aqui durante a apresentação, considerando aí todos os entrevistados, eles citaram que iriam mais vezes aos jogos se houvesse mais divulgação e mais aproximação com a cidade. Esses dois elementos eu considero que são variáveis sob o controle do clube, né? Ele pode intensificar a divulgação, sei lá, na TV, na rádio, nos bairros, em parceria aí com prefeituras, com universidades, com escola. Então, essas duas variáveis estariam sob o controle do clube, divulgação e aproximação com a cidade. As pessoas iriam mais vezes se houvesse melhores resultados. Isso não está sob o controle do clube, né? O clube não controla o resultado da partida. O clube pode se preparar, se esforçar, dar o melhor de si, mas você pode ter adversários mais capacitados, né? Então, não tem como você ter a certeza de um grande resultado, mas a gente sabe que grande parte das pessoas, né, os simpatizantes ou aqueles que não acompanham muito o clube, eles só vão se o clube tiver no topo, na crista da onda, disputando o título da Taça Guanabara, disputando o título da Série C, Série D. Isso acontece até com clubes grandes, né? Se a gente for ver a média aí de muitos clubes, né? Quando o clube está lá no meio de tabela, o público é um. Quando esse clube está brigando lá pelo título do Brasileiro, da Libertadores, o estádio fica lotado, né? E as pessoas citaram que iriam mais vezes ao estádio ver o Voltaço se os ingressos fossem mais baratos, né? Aqui eu acho que há uma falta de conhecimento das pessoas, né? Muita gente não acompanha o Voltaço, então ela responde, o ingresso tinha que ser mais barato, o ingresso tinha que ser de graça, o ingresso tinha que ser R$ 1. Só que existe pouca margem para o clube baixar o preço dos ingressos. O ingresso do Voltaço, eu sei que podem ter pessoas com dificuldade de pagar, né, com baixa renda, mas o ingresso do Voltaço ali, ele é um dos mais baratos que tem aí na série A, B e C, né? Por muito tempo ele foi R$ 10, 20, e agora, agosto de 2025, na série B o ingresso está R$ 25, que é um preço promocional para quem vai com a camisa do clube ou quem vai com as cores amarelo e preto comprar o ingresso. Então, pode ser que tem muitas pessoas que não consigam pagar esses 25, mas comparando com outros clubes e com outras atividades de lazer e entretenimento, acho que ele está num patamar aí baixo, né? Então, acho que não tem muita margem em relação a isso. Bom, esse foi o nosso segundo vídeo, relembrando aí um ano da realização do seminário sobre o Volta Redonda Futebol Clube, a sua relação com a cidade. Nesse vídeo eu apresentei aqui os dados da pesquisa de torcida, quem acompanha, quem não acompanha, quem torce, quem não torce, e a gente tem aqui mais um terceiro ou quarto vídeo que vai ser gravado, discutindo as ideias que foram apresentadas no seminário por vocês, né, pelas pessoas, para que possa ocorrer aí uma maior aproximação da cidade com o clube, um crescimento do clube. Então vai ser um terceiro vídeo bastante interessante também.